Essa igreja. Quem ama o Senhor Jesus de verdade aqui, dá glória a Deus mais uma vez. Amém e amém. Queridos, 9º dia do jejum, só para lembrar vocês que jejuar é bom. Vocês não estão me vendo nem de mau humor, nem capengando, nem desmaiando, nem ó vida, ó azar. Por quê? Porque jejum prolongado exige você rejeitar a comida, rejeitar. Não gosto de você. Se pegarem o prato que você mais ama na tua vida e puserem do teu lado, você fala para ele assim, não sei nem como é que você entrou aqui. Deu para entender? Diga para o prato, show para lá, não sei nem como é que você entrou aqui. Você tem que rejeitar, acabou. A única coisa que é ruim, que eu detesto em jejum, é emagrecer. Estou sumindo, me irrita isso. Mas no demais, não tenho uma queixa para fazer, queridos. Amem essa parte que se chama jejuar, tá bom? Façam com prudência, façam com proteção. Não vou negar que antes de vir para cá tomei meu vitamina C efervescente com mel. Bastante mel, você mistura, põe para dentro, te dá um gás, um pique. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra. Declaro as mentes cativas à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje é Milagres para a Transformação. Devemos prestar muita atenção, queridos, com o método do trabalhar de Deus. Deus não vai fazer milagres apenas para resolver algumas questões nossas, algumas coisas pendentes. Deus não vai fazer milagres para nos impressionar. Ele vai fazer milagres que Ele tenha certeza absoluta que são na nossa vida duradouros o suficiente. O milagre de Deus, ele não pode ser esquecido tão rápido. Porque Deus para de operar milagres quando o milagre dele não está durando tanto. Para Deus, o milagre, ele deveria permanecer por resto da tua vida. Você deveria lembrar disso. O milagre que Deus faz é uma lição que gera por trás. E em muitos aspectos, não vemos esse fruto. Temos milagres que mudaram pessoas. Temos muitos deles, tanto no Velho como no Novo Testamento. Vamos pegar exemplo. 1 Reis, capítulo 18, versículos 37 a 39. Aqui está Elias confrontando os demônios lá de Baal. E ele então está orando a Deus, para Deus mandar fogo, mandar chuva. 1 Reis 18, 37 a 39, ele diz, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu és Senhor, que Tu, Senhor, és Deus e que Tu te fizeste, enfim, que o Senhor fez retroceder o coração deles. Eu preciso, Senhor, que o Senhor faça um milagre, que vá direto ao encontro do coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu aquele holocausto que estava diante de todo mundo. A lenha, as pedras, a terra, lambeu a água que estava no rego. 39, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós vemos um milagre que fez efeito. Um milagre que trouxe transformação. O milagre que não apenas impactou, queridos, não apenas trouxe uma coisa para se comentar em umas casas aí durante alguns dias. Em Lucas 1, o arcanjo falando com Zacarias, com o sacerdote, ele fala para ele que surtiu o devido efeito, aquele milagre que Deus fez através de Elias. Em Lucas 1, 16, 17, o arcanjo está dizendo para Zacarias que Zacarias vai ter um filho chamado João, que vai batizar todo mundo. E olha o que ele fala para ele: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, nós estamos nos referindo a milagre que Deus fez e impactou a altura. Fez mudanças.
Existe uma amnésia temporária que não nos é permitida, queridos. Exatamente quando Deus fizer milagre. Parece que a gente se lembra muito bem das mágoas, das feridas, das ofensas que nos fizeram. Isso a gente não esquece por resto da vida. A gente não esquece às vezes que orou e Deus não atendeu. Mas às vezes a gente pergunta para a mesma pessoa, mas não foi você que tal ano testemunhou isto? Foi. E por que você está revoltada desse jeito? Eu já vi pessoas, eu já vi gente que na minha frente entrou que não podia andar, a coluna era torta. E Deus naquele culto alinhou uma coluna vertebral, gente, como é que pode? E essa pessoa esqueceu. Esqueceu que Deus cura, esqueceu de orar pelos enfermos, porque não acredita tanto que Deus pode curar assim. Aí você fala, como é que pode? É por isso que muitos milagres não são feitos no nosso meio. Hoje eu estou te ensinando o que se chama abrir teu coração para absorver cada segundo, cada detalhe do milagre que Deus vai fazer na tua vida. E quando Deus estiver com essa prontidão, nada mais vai reter o teu milagre. E com isso, Deus vai fazer outro, sequencial. No Novo Testamento, em Lucas 5, quando o Senhor Jesus chega para Pedro e traz peixe de um mar que não tem peixe. Pedro diz, não tem peixe no mar. O Senhor diz, pode pescar a si mesmo, lança a rede. Lucas 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, olha o fruto que produziu, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, sou homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros. O que resultou esse milagre mesmo? 3 deles largaram as redes e seguiram o Senhor Jesus, largando tudo para trás. É por isso que aqueles homens de Deus faziam tantos milagres. Porque eles viviam um milagre. Tem gente que me fala, Deus fez tal coisa comigo. E eu estou esperando ele aparecer, ela apareceu no próximo culto. Estou esperando um sorriso. E a pessoa já entra emburrada na igreja. Você fala, como pode? Porque não sei qual notícia que entrou. Mas e aquilo que você testemunhou na semana? Não, aquilo já foi. Aquilo é passado. Aquilo já era. Mas como é que pode? Queridos, como é que Deus pode confiar um patrimônio de milagres em nossas mãos se não zelamos? Você pega uma pessoa que te fala, por favor, me dá R$1.000. Você pega e dá R$10 para essa pessoa. Ela pega esses 10 e no final do dia ela não lembra nem onde foi parar esse dinheiro. Você vai dar 1.000 para ela? E quem te falou que os milagres também não são moeda de troca? O Senhor vai te medir. Ele está dando milagres. Ele falou para mim. Falou, fala para eles observar mais o que eu faço, para que eu possa fazer mais. Deus não pode trabalhar com desperdício também de milagres, não só de dinheiro. Deus te curou de um problema que não sei aonde. Deus te curou. Nosso amado Ricardo acabou de entrar. Cadê você, Ricardo? Aí acabei de te ver. Você me mandou documento de cura, isso? Eu ainda não abri, vi hoje o envelope. Você que foi curado? Foi de câncer. E o exame está lá que não tem mais nada. A igreja vai dar glória a Deus? Ele que está aí. Nós oramos. Vários de vocês oraram por ele. O documento está na minha mesa. Hoje que eu vi um envelope, não abri. Vou abrir assim que chegar em casa. Mas eu lembrei, é do Ricardo. Lembrei do teu milagre. Está vendo? Eu vou esquecer isso daqui a um ano? Não vou. Deus está te dando milagres. Mas Ele quer que você viva eles. Lembre deles. Não é por empolgação que Deus trabalha.
Você está me entendendo? Deus trabalha com transformação de vida. Estou te falando que o que Elias fez lá gerou um povo disposto, um povo que retomou com Deus. O que o Senhor Jesus fez aqui, 3 largaram tudo e seguiam. E nós hoje vemos um povo extremamente ingrato. Ah, não, eu não sou ingrato, só não lembrei, não vivi tanto assim quando deveria ser o momento. Isso se chama ingratidão, queridos. Tem lá, bombando nas redes sociais, um vídeo de um pai que dá carrinho para a criança eu não quero isso aí, vai lá, joga de não sei de onde, arrebenta tudo aquilo de raiva. E o pai não está com razão, só não precisava jogar, dava para mim. Eu ia buscar na casa do filho dele. Mas é uma verdade. Não há gratidão o suficiente com o que Deus faz. Então Deus fala-se nas coisas mínimas, você não está sendo tão fiel, tão zelosa, tão zeloso. Quem te dá as grandes? Dá para dar glória a Deus, queridos? Agora na Bíblia nós temos milagres que não fizeram nenhum efeito. O povo foi cruel. Primeiro personagem, o povo de Israel. O povo de Israel viu Deus tirar eles do Egito, da escravidão. Viam todos os milagres no Egito, todas as interferências de Deus, todos os demônios do Egito desbancados na frente deles. Viam o mar vermelho se abrir, viam o faraó ficar lá dentro, lá no meio. Viam tudo que Deus fez, viam Amaleque, aqueles gigantes caindo diante de Josué. Na primeira que Moisés sobe para buscar as leis, fazem bezerro de ouro, Baal. Todos aqueles milagres não produziram nada. Quem que investe num povo desse? Então lá na frente eles continuam com palhaçada. Porque o milagre maná diário já não satisfaz. Aquele era todo dia. Aquela nuvem de dia, aquele fogo à noite em cima do arraial, também está lá. Já nos acostumamos. Qual Deus, que seja Deus de verdade, vai pôr um povo desse numa terra prometida? Ah, mas Deus prometeu, o que Deus prometeu está condicionado à nossa gratidão, à nossa dedicação. Deus falou que não vai entrar esse povo. Ah, mas o que os outros vão dizer? Deus diz, eu nunca me preocupei com o que os outros têm a dizer. Deus não dá satisfação dos seus atos para ninguém. Até hoje as pessoas acham que entrou lá na Arca de Noé um casal de cada. Um boi, uma vaca. Uma ovelha, não. Vai lá para os 7 e 8 de Gênesis. Entraram 7 de cada. 7 casais de cada. Deus desceu no céu, na terra para te explicar isso? Não. Ah, não, mas de quem é Deus? Alguma vez você acha que Deus vai descer na terra para dizer, sou eu, e agora? Até quando vocês vão parar de acreditar que eu existo? Deus não dá satisfação dos seus atos para ninguém. Deus trabalha com gente transformada. E Deus transforma vidas. E Deus não vai investir peso da glória dele à toa, apenas para impressionar. O que ele falou desse povo mesmo, está lá, em Números 14, 11. O que ele falou? Milagres que não transformaram ninguém. É triste isso. Em Números 14, 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que já fiz no meio dele. Deus está dizendo, tudo que eu fiz no meio desse povo já deveria ter surtido efeito. Não tem. O outro personagem, Acabe. Então, está lá Acabe, o profeta Elias, chama Acabe. Acabe era tranqueira mesmo. A esposa dele era tia da minha cunhada do Líbano, de Tiro, que era tal de Jezabel. Piorou muito. E aí ele está lá, Acabe. Elias traz a esse fogo do céu que falamos, essa chuva. O povo todo ajoelha, diz, o Senhor é Deus. Aquele Acabe, aquele infeliz, ele voltou mesmo para casa.
O mínimo que a gente está pensando, ele vai chegar no palácio dele. Só o Senhor é Deus. Quero que me arranque todos os ídolos da nação. Quero que restaure o culto ao Senhor. Que palhaço! O cara voltou para a vida dele normal. Não mudou nada. Você fala, como pode? Pode. Quando o ser humano é ingrato, ele é. Eu já vi cara do mundo, em reunião de servo de Deus, sair curado. E ele não foi para a igreja. Ele usou esse milagre no pé, porque ficou agora normal. E foi para as gandaias dele. Eu já vi. A Bíblia fala, terceiro personagem, tem vários. Está em Lucas 17, 12 a 19. Você tem 9 leprosos que não, o milagre não produziu efeito nenhum. Ao entrar, Lucas 17, 12 a 19, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, o homem Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés desse homem Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então este homem Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este que nem da igreja é, que é estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé A cura aconteceu, mas não salvou ninguém. Mas a cura aconteceu em você e te salvou, os outros só ficaram com a cura. Deu para ver a diferença, povo do Senhor? Tem gente grata a Deus, mas não se salvou. Ah, se Deus existe, vai falar comigo tal coisa. Aí a pessoa vai na igreja, Deus falou tal coisa. Não voltou para a igreja. Mas está até hoje impressionado, está até hoje impressionada. Ah, eu gostei, realmente achei impressionante. A parte que eu falei ali com Deus e tal, não sei quem que falou lá de púlpito. Aí você diz, então, impactou, mas não salvou. E nós fazemos a mesma coisa. Queridos, o mesmo poder que Deus usa para pegar R$1 e torná-lo em 2, é o mesmo que Ele usa para te dar 1 milhão. É o mesmo. É uma palavra dele. Basta uma palavra tua, como falou lá o homem. Pronto. Mas se Deus me usa para me dar de R$1, que viam 2 na minha mão, eu vou ficar um bom tempo falando sobre isso. Eu vou ficar um tempo dizendo, o Senhor me transformou 1 em 2, então o Senhor pode transformar 1 em 1 milhão. Se eu oro, porque isso aconteceu comigo, um dos meus jejuns de 7 dias, os meus novos jejuns, quando eu estava começando a aprender a jejuar, era só com água, me dava muita dor de cabeça, e eu punha a mão na cabeça, e a dor sumia na hora. Voltava daqui a sei lá quantas horas, de novo, sai em nome de Jesus, saia. No jejum eu perguntei para o Senhor, porque eu estava passando por esse episódio. Ele me falou, eu estou te adestrando nas curas, que você no final de semana, no Rio de Janeiro, lá no ginásio, você vai realizar. Eu não esqueci nem as curas que eu recebi, pondo a mão na minha própria cabeça, e não esqueço até hoje tudo que ele fez naquele ginásio. E quando tiraram uma foto, naquela época, pastor Alfredo, acho que tem ela até hoje, eu tenho a foto da foto no celular, no meu computador. Apareceu um anjo com todas as coisas do Evangelho, com a mão estendida sobre mim, enquanto aconteciam os milagres. Sabe quando eu vou esquecer isso? Nem que houvesse uma 4ª encarnação, eu não vou esquecer. Essa foto, pastor Denível, ela rodou muito por aí. Uma foto linda. Queridos, eu não vou esquecer tudo que Deus fez até hoje, como o salmista falou, não me esqueço de nenhum dos seus benefícios.
É por isso que o salmista experimentava tantos benefícios. E vocês vão pedir perdão ao Senhor por muito milagre que vocês já deixaram vazar dos dedos. Muita coisa que vocês deveriam ter vivido mais, e vocês não viveram o suficiente. Eu vou repetir, é muito triste. A pessoa te dá algo que tem muito valor, e você já gostou e já deixou lá no armário e foi embora. É muito triste, é decepcionante mesmo. Eu percebo quando me dão um presente em púlpitos, mas eles querem que eu abra. E eu não tenho curiosidade nenhuma. Tá bom, o que vai me dar que eu já não tenho? Mas tem que abrir ali. E eu abro, porque eu sei que é importante para eles. E vou lá, e de 10, 9 eu sei. É um pandô para mim. É um pano de prato para mim. Então, por que não fala que é da apóstola? Eu levava ela no culto, ela pegava. Porque para homem a gente dá chuteira, para ele jogar futebol, dá dinheiro, que cura qualquer homem. Aí vem umas coisas femininas, eu falo, é meu. Mas é ruim Deus fazer. Está lá uma expectativa, os santos anjos têm expectativa, mas você não fez nada. Para você parece que não significou nada. É triste, queridos. Quarto e último exemplo. 1 Reis 13, tem um rei que é tranqueira, chamado Jeroboão. O cara levou Israel a uma idolatria incontrolável. Mas a coisa ficou demais. E ele colocou em Betel, Betel significa Beit-lá, cidade que deveria ser toda dedicada a Deus. Ele colocou toda a idolatria lá. Então lá ele fez um altar tão diferenciado, que Israel inteiro fazia marcha para lá, para se ajoelhar, chorar na frente desse demônio aí. A coisa virou comédia mesmo. Deus manda o profeta acabar com essa palhaçada. Em 1 Reis 13, versículo 1, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão, o rei, estava junto ao altar para queimar incenso. Por que ele queimava incenso? Porque ele acreditava naquela porcaria toda. Não só isso, era para Israel, vendo ele fazer isso, todo mundo seguiu o exemplo, e ele vai ganhando dinheiro em cima. 4 a 8, vamos lá, versículo 4, porque do 2, 3, o profeta chega e diz, você altar vai rachar, porque você é demônio que não existe, e é uma porcaria. Deus já fala, basta. 4, tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Então ele esticou a mão na direção do homem de Deus, dizendo, prendo ele. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher mais. Olha o milagre que esse infeliz está experimentando no próprio corpo. 5. O altar se fendeu, e as cinzas se derramaram do altar. Então aquele altar, Deus destroçou ele, na frente do rei, na frente de todo mundo. Segundo o sinal que o homem de Deus tinha apontado por ordem do Senhor. 6. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus, que a Bíblia diz que é um profeta novo, inexperiente, profeta novo inexperiente, porque se é profeta experiente, não teria atendido o rei assim. Ele teria visto que não houve nenhuma transformação. Então, ele falou isso. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor Deus para não envergonhar seu servo. E a mão do rei se lhe recolheu e ficou como antes. O rei tenta comprar o profeta novo. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu vou te recompensar, vou te comprar. Hein? Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses a metade da tua casa, não iria contigo, não comeria pão, etc. O homem de Deus, ele é um profeta novo, ele não percebeu que esse rei é um perfeito idiota. Porque ele já estava com o maior milagre, irmãos. Era para dizer para o rei, sua besta quadrada, desculpe, isso é modo árabe, o Islam Halewi,
Segunda Salmo 8:28. A moda da Bíblia, seu imbecil, você está com essa mão travada, porque não dobra o joelho e fala com Deus que acabou de rachar o teu altar, que não vale nada. Não, ele foi lá, ele viu que o rei não mudou porcaria nenhuma, Deus cura ele, Deus para atender o seu servo, curou o infeliz voltou endemoniado para casa. Aí ele fala para ele, vou te dar muitos bens. Aí o profeta acerta. Não, dá isso para Deus. Já que eu fui um profeta novo, inexperiente, curei você sabendo que você não mudou de vida com a mão travada, pelo menos vou acertar agora. Agradeça a Deus o milagre que ele fez, leva de sacrifício para Deus. Você acha que o rei fez isso? Não fez nada. Voltou, o altar voltou, a idolatria voltou, tudo normal. Aí Deus manda outro profeta mais maduro, Aias, fala, tua casa vai ruir, a nação vai parar na mão de fora aí, o negócio vai ser o cão e teu filho vai morrer mesmo. E isso cumpriu. Queridos, milagres que não produziam efeito. Eu acho que esses 4 são mais do que suficientes para a gente se sacudir. Porque nós não vamos entrar nessa. Mas eu estou expert em ver filhos e filhas de Deus, gente abarrotando cadeiras de igrejas, que estão na mesma. Recebem milagre, a vida não muda. Tem gente que fala que viu anjo. No início eu até acredito, mas depois tenho minhas dúvidas, porque a vida do cara não mudou nada. Mas no dia eu imagino, porque ele deu uns pulos lá no monte na minha frente, e foram muito diferenciados. Algo sobrenatural teve aí. Eu vi na manifestação. Eu vi um anjo, ele está ali e tal. Mas no dia seguinte, o palavrão é o mesmo. Está falando mal da igreja, é o mesmo. Não mudou nada. Do jeito que chegava até, não mudou nada. E essa mesma pessoa hoje está dizendo, eu não acredito em mais nada. Deus fala e não faz. Profetiza e nunca cumpre. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Você conhece essa página? Vou mostrar lá para você. É a página que fica entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Essa aqui é em branco. Você conhece ela, essa página? Pegando ela aqui. Está vendo ela em branco? Página em branco. Você sabe o que é a página em branco? É o período que Deus não falou mais com a humanidade. Nenhuma voz, nenhuma frase, nada. É uma página em branco. É a época em que a humanidade está nas densas trevas, distante de Deus. Deus não fala mais nada. O povo de Israel, aprisionado no Egito, escravo, por aproximadamente 400 anos. Depois Deus mandou um Salvador, que é Moisés, e tirou eles. Do livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, o silêncio de Deus, até o livro de Mateus, quase aproximadamente 400 anos. E veio o Salvador, Jesus Cristo. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Essa é a página em branco. Essa é a página que o Espírito Santo, pessoa sabendo ou não, ele, por divina revelação, programou. Então agora nós estamos falando do maior milagre da vida. A conversão. O povo de Israel, depois de aproximadamente 400 anos, salvo por Moisés, e não se converteu. E Deus no deserto rejeitou todos eles. Hoje estamos fazendo a mesma coisa. Estamos trocando Jesus Cristo por qualquer pecado, por qualquer má aventura. Ah, não entendi. O pastor olhou para mim e me cumprimentou. Eu não volto na igreja. Nós estamos com uma palhaçada que não entendemos ainda para que existe essa página em branco na Bíblia. Estamos achando que nossa salvação é um negócio. Satanás deu um jeito de nos falar que o maior de todos os milagres é assim. Estamos trocando ele como quem troca de camiseta. Tem gente trocando igreja como quem troca de camiseta. Vai por mim. E alguns deles são tão fedorentos por não tomarem banho, eles nunca trocam a camiseta. Então a igreja não se converteu até hoje. Por quê? Porque o milagre da vida, depois de 400 anos de silêncio, o Senhor Jesus apareceu naquela cruz, não vale tanto assim. Eu e você não vamos cair nessa.
nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos do Senhor. Por que eu estou te ressaltando isso? Porque a Bíblia já diz em Romanos 8, aquele que nem seu próprio filho poupou, antes entregou ele por mim, por você, no versículo 32, como não te dará com ele todas as outras coisas? Você está duvidando de milagre, quando o maior de todos já aconteceu na tua vida? Nada mais vai te separar de Jesus Cristo. Quem diz amém aqui? Nada mais vai tirar o foco do Senhor Jesus dos teus olhos. Quem diz amém aqui? Nada mais vai roubar de você a fé cega, que Ele está cuidando de você, está de mãos dadas com você. Quem diz amém aqui? Aplaude Ele, aplaude, em nome de Jesus, aplaude. Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da Tua palavra, eu peço perdão por todos os pecados que eu já tenha feito, que entristeceram o Senhor comigo. Peço perdão ao Senhor por qualquer sentimento de tentar abandonar o Senhor, ou de duvidar do Senhor na minha vida. Peço perdão ao Senhor por qualquer milagre que eu não tenha dado o devido valor. Hoje eu abro o meu coração para ser inteligente na tua casa, receber inteligência espiritual. Amado Espírito Santo, não me deixe me distrair do que o Pai Celestial está fazendo na minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou ler para você duas referências. A primeira está em Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe pode tirar. 1 João 2,17, o mundo passa e a concupiscência do mundo passa junto, mas aquele e aquela que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Ore um minuto agora, ore. Fale com o amado Espírito Santo, aplique a pregação que acaba de ouvir, aplique em oração com Ele. E o Senhor Ele me falou isso, que Ele vai te dotar de bens. O Senhor vai devolver para as tuas mãos legalidades para você caminhar em poder com Ele novamente. Vou me calar, vou te dar esse tempo só entre você e Ele. Sim, Espírito, sim. Quantas vezes somos nécios, Senhor. Quantas vezes, Pai querido. Quantas vezes nos alienamos, nos perdemos tão fácil por tão pouco, quando o Senhor já operou tão grande salvação. Pedimos perdão, Senhor, por tanta riqueza que não demos o devido valor. Por dons que o Senhor nos deu e não usamos o suficiente. Não investimos em dons que o Senhor nos deu. Pedimos perdão por milagres que não testemunhamos o suficiente. Não soubemos colocar a boca no trombone como deveria. Como diz o salmista, testemunharei todos os seus feitos. Pedimos perdão, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é de segunda chance. E essa tua palavra é para nos dar uma segunda e uma terceira, uma 10ª chance. Não desista de nós, amado Espírito Santo. Nos dê essas riquezas que o Senhor me mostrou. Nos dê essa coisa da gente sair com direito para andar no sobrenatural. A igreja diz amém. Nos dê, Senhor, nos dê o direito de operar milagres, de ver a glória de Deus de perto. Nos dê, Senhor, essa autorização legal para andarmos no sobrenatural.
É a Ti que nós amamos, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Não temos queixas, Senhor. Muitas coisas o Senhor tem feito até aqui. Muitas coisas, meu Pai. Muitas coisas. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra, de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Canta esse louvor, canta. Deus poderoso.